Paz do Senhor, que a graça do Senhor, esteja na vida de cada irmão nesta noite. Ficamos de pé para orar ao Senhor, para entregar esse trabalho nas mãos do Senhor, que é o dono deste culto. Santo e eterno Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, esta rica oportunidade de estar na tua casa. Como diz, meu Pai, na tua palavra, desce à casa do oleiro. Estamos aqui, ó Pai, para te agradecer. Te agradecer, ó Pai, os livramentos que o Senhor nos concedeu durante esta semana, as bênçãos recebidas, que o Senhor, meu Deus, venha abençoando este trabalho, que o Senhor, meu Deus, venha usando cada grupo que for apresentar aqui na frente, Senhor, o grupo das crianças, o Ministério de Louvor, o Ministério, meu Pai, feminino, que o Senhor venha usar, meu Pai, teu servo, o pastor Sandro. Ó Deus, que o Senhor seja com todos, Pai, aqueles que estão aqui e aqueles que não vão poder chegar, Pai, que a tua palavra os alcance, meu Pai, através dessas lives, que o Senhor, meu Deus, venha abençoando cada um. Fica conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco como tu queres, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, venha abençoando também a saúde do nosso pastor, meu Deus. Que o Senhor venha dando saúde a ele, meu Pai, da cabeça à planta dos pés. Também entregamos o pastor Pedro, meu Deus, que fez uma cirurgia. Que o Senhor venha restaurando, meu Deus, venha dando saúde. Ó Pai, abençoe, meu Deus, todos que se encontram enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregamos esse trabalho nas tuas mãos. Amém. Podeis sentar. Iremos louvar um louvor do nosso cantor cristão, o número 411. 411. É um louvor conhecido. Que os irmãos acompanhem. Que a alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste conde muito festivo.
motivo de alegria, né? De estarmos na casa do Senhor. Muitos gostariam de estar aqui, mas não podem, né? Muitos estão enfermos, alguns estão hospitalizados. Pessoas que desejariam estar aqui, né? E vamos aproveitar a oportunidade. Vamos abrir a palavra santa do Senhor no Salmo 100. Ou acompanhe. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não a nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Graças a Deus, a palavra do Senhor. Vamos dar oportunidade ao Ministério Feminino. As irmãs, vamos louvar ao Senhor. Logo após o Ministério Feminino, o Ministério das Crianças irá louvar ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou deixar aqui Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu tempo. Amém? Glória a Deus.
minha face banhava, e em silêncio com Jesus eu sussurrava. E meu Jesus, sereno e mansinho, se aproximou e me disse com carinho: não chores mais, porque agora eu cheguei com providências, pois tua voz eu escutei. Por isso hoje minha voz levanto a Deus em gratidão pelas vitórias que me deu. Foi tão difícil o caminho onde passei, mas em seus braços o Jordão atravessei. Tua companhia me dá paz e segurança, mesmo entre as ondas em ti tenho confiança. Tu és o amigo que está pronto a me ajudar. A tua voz faz o mar se aquietar. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. O Ministério Infantil está com a oportunidade. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor.
Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando as crianças da nossa igreja. E o Ministério Feminino está com oportunidade. E eu agradeço a oportunidade que Deus me concedeu esta noite. Amém. Oi, A. 1, 2, som A. Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Acho que foi ontem, que esteve em Recife. Porque os dias foram tão tumultuados que eu esqueci, eu perdi a noção de tempo. Na sexta-feira estivemos em Recife, né? Já fui visitar os meus pais e graças a Deus estão bem. A minha mãe, ela precisou também fazer um procedimento, né, durante a semana no olho, mas graças a Deus o casal de operados está bem, se recuperando, para a glória de Deus. E a gente agradece, né, a oração dos irmãos, porque a gente sabe que o Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele é fiel, mas é muito importante também que nós estejamos em oração, né, clamando, pedindo a Ele pela sua misericórdia. Amém? Então vamos colocar de pé. Porque todo tempo é tempo de adorarmos ao nosso Deus.
santo, seu nome é santo de Israel, seu nome é santo, seu nome é santo de Israel, seu nome é santo, seu nome é santo de Israel, seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo de Israel, seu nome é santo, santo de Israel, seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Aleluias. Seja o nome do nosso Deus, aquele que nos restitui 7 vezes mais. Oi, som. chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. E no campo o trigo crescer, as fontes das águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando te ouvirem então a voz que cantam, chegou a restituição. O
Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais. Da provisão do Senhor, o gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Aleluias. Oi, som. Oi, som. Aos reis, os reis consagro
pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. a força e o poder ao Rei Ao Rei Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pastor Alessandro está com a palavra, os irmãos podem sentar. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de João,
capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nos diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome. Nós te agradecemos, ó Altíssimo, por tua bondade e graça. Te agradecemos, ó Deus, por todo o momento de louvor, celebração, de adoração ao teu nome, Senhor. Inclusive, Senhor, o momento de dízimos e ofertas. Cremos, ó Deus, que estamos fazendo e prestando a ti um culto de louvor, de adoração, de gratidão. Um culto a Deus que não apenas, Senhor, representa uma cerimônia, mas que mostra, Senhor, e eleva-te as nossas vidas consagradas e dedicadas a ti. Senhor Pai,
que em nome de Jesus possamos nessa noite receber a Tua palavra no nosso coração, recebemos o entendimento, a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para que façamos a Tua obra, para que façamos a Tua vontade. Deus amado, o Senhor conhece e sabe as nossas limitações e fraquezas, mas a Tua palavra diz que o Senhor se aperfeiçoa o Teu poder nas nossas fraquezas. Então fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, fala conosco, Senhor, por Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos, esses dias está uma luta séria com as enfermidades. É a crise da coluna, quando a coluna disse aliviar um pouquinho, a gripe decidiu chegar, e quando a gente pensa que a gripe foi embora, ela retorna. E ontem eu passei o dia todinho deitado, parecia um hospitalizado mesmo. Eu fui para o trabalho ontem, feito é gravado, né, o culto. Trabalhei de manhã, eu trabalhei aqui na escada, eu cheguei lá 8 horas da manhã, quando foi 9 horas, eu estava aguentando mais de semana, para dormir fora. Fiquei deitado lá até meio-dia, que era hora de eu largar. Meio-dia eu bati um ponto, vim para casa, me deitei de novo, só me levantei à noite. Ainda bem que eu estava trabalhando aqui na escada. Aí hoje a gente ia sair para evangelizar, sair ao campo. Quando foi ontem, aí eu não lembrei, eu lembrei de avisar, depois eu deixei. A dor de cabeça, a gripe, Alessandro, acho que era umas meia-noite de novo, a Raquel chegou para mim, pai, o Alessandro está lhe chamando ontem à noite. Eu disse, Jesus, não é para ir para o hospital mais não, né? Aí quando cheguei lá, ele disse, eu estou com a dor de cabeça forte. Eu tomo remédio de gripe de novo. Eu disse, não. Ele disse, vem cá, Espírito Santo, tome dipirona. Aí ele tomou dipirona e foi dormir. Quando foi de manhã, aí quando foi já depois do almoço, o irmão me ligou, pastor, vai sair hoje? Eu disse, não, meu irmão, que eu estou com a gripe está séria. Quando eu desliguei o telefone, foi só acabar de falar, mas comecei a tossir, comecei a tossir, eu disse, Jesus, como é que eu vou estar na igreja hoje à noite? Mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. E deixe eu falar uma coisa para vocês. Irmão Eides falou que o casal de operários está se recuperando bem, né? Irmã Tereza e o pastor Pedro. E o casal de idosos, os meus pais, estão viajando. Eu acho que já estão em Petrolina, viu? Foram passear. Relutaram, resistiram. Faz tempo que minha irmã quer levá-los e eles não. Mas eu tenho um cunhado que é meio espivetado, sabe? É meio agoniado da cabeça. Aquele, eu acho que ele tem um parafuso a menos. Ele é meio agoniado, então ele conseguiu umas férias aí. A minha irmã, a mais nova que mora aqui em Recife, conseguiu também, como que diz assim, a gente convence e vai. O ano passado ele foi lá para casa, para Maraí, para casa do meu pai, dizendo, eu vou aí para ele buscar para a gente ir. Chegou lá, passou um dia, quando foi no outro dia, ele disse, vamos embora, a gente vai agora para Petrolina. Mas eu não vou não. E ele ficou triste porque ele pensou que indo para casa do meu pai ia convencer meu pai. E ele saiu de lá triste, indo para Petrolina. Dessa vez meus pais decidiram ir e foram levar o irmão Salatiel também, não foi? Laiane deixou. A culpa é Laiane, viu, Laiane? Então, assim, orem pelos nossos pais, orem pelos nossos idosos, né, que estão precisando. Oremos uns pelos outros, estamos precisando de oração. Nós está conosco hoje à noite a Paula, né? Paula, a coleguinha de Raquel, está ali conosco. Tem mais alguém nos visitando? Não. Como é que a gente diz a Paula visitando-nos? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Se gostar, volte sempre. E se gostar mesmo, traga mais gente. É assim, né? Se gostar, volte sempre. Se gostar mesmo, traga mais gente. Não aprenderam os negócios, não foi assim. Traga tudinho. Mas vamos para a palavra, irmãos. O texto que nós lemos é um encontro de um homem que é vamos dizer assim, é um homem importante da época. É um homem que, politicamente,
e até mesmo religiosamente, ele se destaca na sua época. Ele é príncipe dos judeus, diz a palavra. E esse homem vai procurar conversar com Jesus durante a noite, diz o texto. E a conversa que ele tem com Jesus traz para nós uma mensagem, ou uma das, talvez, das coisas mais essenciais, que provam que o homem teve um encontro com Deus, de que o homem realmente nasceu de Deus. Que é quando Jesus diz que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Irmãos, esse texto, eu posso dizer assim, que ele é tão simples a gente lendo, ele é tão simples que ao mesmo tempo ele se tornou tão complicado para Nicodemos entender. Porque Nicodemos é mestre, é um príncipe dos judeus, é um homem inteligentíssimo. E quando ele começa a conversar com Jesus, que Jesus diz para ele: olha, necessário, o que eu te digo de verdade mesmo, o que é preciso é nascer de Deus. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse assunto, e essa forma talvez tão simples nesse diálogo se tornou tão complicado. Mas ao mesmo tempo, o que era complexo para Nicodemos se torna sério para nós. Seríssimo para nós. Porque, irmãos, muitas vezes, eu me pego, fico surpreso comigo mesmo, imaginando: será se eu nasci de novo? Será se realmente eu sou de Deus? Será se realmente eu sou uma nova criatura? À luz do texto sagrado, à luz da Escritura Sagrada, não à luz do oba-oba, irmãos. Quando chega na igreja que a gente entrega a vida, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me emociono. Mas é quando passa pelo crivo daquilo que eu não gosto, daquilo que me desagrada, daquilo que mexe com meus sentimentos, aquilo que mexe com a minha vontade, aquilo que mexe com o meu ego. Aí eu paro muitas vezes e fico pensando: será se realmente eu nasci de novo, Jesus? Ou eu estou precisando nascer ainda? Ou ainda estou no processo de gestação? Eu sou de Deus, pertenço a Deus, mas é como se eu ainda estivesse no ventre. Eu ainda não nasci. Eu estou nesse processo de gestação. Eu vou nascer. Em nome de Jesus eu vou nascer de novo. Eu vou nascer como uma nova criatura. Mas na verdade eu me surpreendo algumas vezes como quem ainda não sou nascido de novo. E se você disser assim: então pastor, a gente está acabado, a gente está aqui seguindo um pastor que tem uma ideia dessa, que tem um pensamento desse, imagina o que a gente vai pensar da vida. Pastor que chega no púlpito para dizer que às vezes pensa se nasceu ou não de novo, está na incerteza. Mas se tem uma coisa que a gente pode ser incerteza, se tem uma coisa um momento que a gente pode ter dúvida, é hoje, é agora. Depois que Jesus voltar para buscar a igreja, não tem mais a oportunidade de ter dúvida. O momento de dúvida é agora. O momento de corrigir os erros é agora. O momento de analisar aquilo que a gente está vivendo ou fazendo é agora. E graças a Deus, porque Jesus ainda não voltou. A mensagem ou a nossa expressão deveria ser Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Infelizmente ainda está dizendo assim. Graças a Deus que Jesus ainda não voltou, porque algumas coisas precisam serem mudadas na minha vida, precisam serem transformadas na minha vida. Algumas coisas precisam sair da cena, da história da minha vida, para que Jesus se mostre, para que Ele apareça. Algumas coisas têm que sair do meu coração, da minha mente, dos meus olhos, das minhas atitudes. Algumas coisas têm que sair fora,
para que Jesus apareça. E graças a Deus, porque ainda há tempo para isso. Ainda há tempo. Eu não sei até quando, nós não sabemos até quando, mas esse momento agora é momento para mudança. É momento para transformação, é momento para nascer de novo, é momento para nascer da água e do Espírito. Nicodemos chega diante de Jesus dizendo a Jesus que Jesus é um mestre e sabe mais. Não somente que Jesus tem autoridade como um mestre. Dizer que Jesus é mestre é reconhecer a autoridade de Jesus. Mas mais do que ele saber que Jesus tinha autoridade, ele diz assim: é mestre vindo de onde? De Deus. Tu és mestre, e se alguém enviou ele, se alguém te enviou, foi quem? Foi Deus. Nicodemos parece que está diante de Jesus com a noção exata, com o entendimento correto de quem é Jesus. E ele vai e diz: tu és mestre vindo da parte de Deus. E mais ainda, ele reconhece, versículo 2, ele reconhece os milagres que Jesus faz, os sinais que Jesus faz. Ele diz: porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele não somente reconhece em Jesus um mestre, uma autoridade, ele não somente reconhece que Jesus veio de Deus, mas ele reconhece os sinais, os milagres que Jesus fez. E aí, é aí que está digamos assim, é aí que está a grande responsabilidade de Nicodemos diante de Jesus ou diante da verdade celestial. Porque ele sabe que Jesus é mestre, ele sabe que Jesus veio de Deus, ele sabe que Jesus fez sinais e é reconhecido esses sinais, é verdadeiro os sinais. Foi Deus que usou ele para fazer esses sinais. Mas Nicodemos não tem nada diferente, não nasceu de novo, não foi transformado ainda. Não basta saber que Jesus é mestre, não basta reconhecer a autoridade de Jesus, não basta saber que Jesus veio da parte de Deus, não basta saber que Jesus fez sinais, milagres, não basta reconhecer isso. Jesus diz: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Irmãos, a nossa briga na igreja, e aí você pode sair fora e dizer: pastor, não estou nessa briga não. Amém. Mas a briga nas igrejas hoje é pelo poder. A briga nas igrejas hoje é pelo milagre. A briga nas igrejas hoje é pela presença de Deus. É para sentir que Deus está presente. É para sentir que Deus está operando. É para sentir que Deus está curando. É para sentir que Deus está operando. É para sentir que Deus está prosperando. É para sentir que Deus está derramando fogo e poder na igreja. E poucos estão lá no cantinho da parede. Lá no cantinho. Como aquele publicano, lembra? Batendo no peito e dizendo assim: Jesus, ou Senhor, tem misericórdia de mim que sou o quê? Pecador. Poucos estão preocupados com o nascer de novo, ao ponto das pessoas ficarem tão atrevidas, tão atrevidas. Eu estava falando aqui, acho que foi quinta-feira na escola bíblica, vai ser bem rápido assim. Você sabe que os pastores mais ricos do mundo são africanos, sabe disso, né? São da África. É claro que de um tempo desse para cá os brasileiros estão ficando podre de rico também, mas os pastores mais ricos são africanos, sabe disso, né? Se você se você procurar na internet, você não encontra pastores africanos, não. Na África, aqueles pastores eles são sempre, lá é sempre apóstolos ou profetas. Eles são conhecidos assim.
E tem um bem novinho, eu acho que esse começou agora, eu acho, é bem recente pelo jeito, e ele começou um culto agora. E ele começa o culto, muito louvor, muita canção, muito louvor, muito louvor. Aí daqui a pouco ele está com paletó, com terno, um colete. Quando tira o paletó dele, que tira o colete, aí vem com um jaleco de médico, aquele jaleco branco, e vestem ele com jaleco. Aí ele veste o jaleco, está tudo bem. Mas aí ele vai e bota meu nome Ítalo? Estetoscópio, não é? Aquele negócio que o médico escuta, aí ele bota assim no pescoço. Quando ele bota aquilo, irmãos, aí o cara lá no microfone está lá anunciando: o profeta vai curar. Cura, profeta. Deus vai usar o profeta vai curar agora. O homem de Deus vai curar. O médico, o doutor profeta vai curar. Amém. Que Deus cure, que Deus faça uma maravilha, que sejam curados. Aí ele vai dizer assim: quem quer ser curado fica de pé. Quem não fica de pé é porque não quer a bênção do profeta. Não. Aí o povo fica de pé. E o cara é novo, sabe? Debochado, cínico. A gente, pela cara, a gente conhece que o cabo é cínico, irmão. Pelo amor de Deus. Dá para conhecer na cara que o cabo é cínico. Os pregadores lá, e esses pregadores na África, eles não enxugam o suor, não. Eles não usam toalha, não, né? Vocês sabem disso, que eles não usam o lenço para enxugar o suor, não, né? Sabe disso? Ou não? Sabe, não? Os pregadores na África, os importantes, eles não enxugam o suor. Porque tem dois, um do lado do outro, cada um com uma toalha para enxugar o suor dele. É ele andando e acaba assim, enxugando o suor dele. Ele vai. E isso não é por causa deles, não. Eu estava vendo essa semana mesmo um pastor assembleano aqui do Brasil pregando lá na África e alguém de lá enxugando. Aí ele disse assim para os irmãos: não se escandalizem não, porque a cultura aqui é essa, eles honram quem tem a unção. Alguma coisa assim. Aí eu digo, foi pior ainda do que os profetas da África. Foi pior ainda. Ele tentou amenizar, foi pior ainda do que os profetas da África. Mas deixa eu falar para você o que é a bagunça na história toda. É que esse caba cínico, que está com o estetoscópio, aquele negócio no pescoço, diz, e agora o profeta vai curar. Cura, papai! O caba grita assim: cura, papai! Parece piada, sabe, irmão? Cura, papai! Fala, papai! Aí ele começa andando e daqui a pouco começa a curar ou e derrubar a gente. Só que aí acontece uma coisa, irmãos. Sabe o que ele diz? Ele chega e diz assim: se aparecer outro, com aquela carinha dele, se aparecer outro é imitação, porque eu sou o legítimo. Isso é evangelho, irmão. Irmão, como é que a pessoa sabe no púlpito, dizem que vai pregar uma palavra, dizem que é usado por Deus, se aparecer outra é imitação, porque eu sou o original. Eu sou o original. Eu sou o original, meu Deus. Você lembra que foi que Paulo disse? Quando a gente pensa em Paulo, você pensou em Paulo. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um dos maiores pregadores da história. Foi o homem que, talvez, a gente pode considerar que Paulo foi o homem que mais evangelizou o mundo em tão pouco tempo. Pelo que ele escreveu, como ele escreveu, e de onde ele escreveu, lá na cadeia, do jeito que ele pregou, do jeito que ele escreveu as cartas dele, e essas cartas se espalharam. Você não tem, assim, uma pessoa como Paulo, não. Você já pensou? E sabe como foi que Paulo disse um dia? Paulo disse assim: eu sou o principal dos pregadores, foi? Não, Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Já pensou como o caminho é inverso hoje, né? Eu sou o principal dos pecadores. Eu sei que eles eram homens de Deus. Homem de Deus como Pedro, que estava no templo. E Safira e Ananias combinaram para mentir, enganar eles. Vendeu a propriedade, não foi? E disse: a gente guarda um pouquinho do dinheiro, chega lá, a gente leva só a metade, ou uma parte, e quando chega lá, a gente diz: aqui está o dinheiro todo, que a gente vendeu a propriedade. E chegaram lá com aquele espírito de mentira, de engano, e foram enganar o apóstolo Pedro. E disseram para o apóstolo Pedro: Pedro, olha, apóstolo, está aqui. O quê? O dinheiro da propriedade, a gente vendeu a propriedade, está o dinheiro todinho aqui. Não era pelo dinheiro, Deus não precisava do dinheiro, Deus não tinha cobrado deles o dinheiro, era por causa do coração deles. O coração deles estava querendo imitar, ou querendo ser. Ananias queria ser tratado como foi o filho da consolação, aquele moço lá que vendeu tudo que tinha e distribuiu com a igreja. Aí os irmãos diziam assim: esse homem é filho da consolação. Ananias, quando viu aquele, disse: eu também quero ser chamado assim na igreja. Mas para dar meu dinheiro todinho não dou, não. A gente dá somente um pedaço e a gente ganha o título de filho da consolação.
morreram lá aos pés do apóstolo, mentiram. O apóstolo disse: por que mentisses ao Espírito Santo? Se tu tivesse ficado com o dinheiro, não era teu. Era teu, ficava com ele em casa, todinho, era teu. Não ia perder nada, não ia ser amaldiçoado, não ia sofrer nada. O Senhor não ia exigir nada de você. Era seu dinheiro, você não tinha nenhuma obrigação de trazê-lo. Ficava com ele em casa, é seu. Aí você vem mentir aqui, vem querer enganar. Está vendo aqueles homens ali, aqueles 4 rapazes ali? Eu acho que tinha gente de plantão já na igreja naquela época, né? Está vendo aqueles 4 moços ali, vão levar o teu corpo para o cemitério. Ele caiu, morreu na hora. A gente sabe que os apóstolos tinham autoridade do Senhor também, tinha. É diferente dos apóstolos de hoje, né? Os apóstolos de hoje que Valdomiro, Santiago já amaldiçoou tanta gente, né? Se eu sou homem de Deus, tu vai ver, se tu não vai morrer daqui a... É só amaldiçoando. Toda semana ele mata um quando o cara fala mal dele. Ele não gosta, ele amaldiçoa. Pensa num homem com autoridade para amaldiçoar o povo, é Valdomiro Santiago. Ele não gostou do que disseram, ele amaldiçoa. Diz logo: você vai morrer, infeliz. Seu infeliz, você morre. Infelizmente, irmãos, é assim que a igreja, que o mundo caminha. Não na ideia de Valdomiro, não na ideia do apóstolo ou do profeta lá da Angola, da África, mas ela anda na ideia de Nicodemos. Tu és mestre. Jesus, tu és mestre. E fica rotulando Jesus de poder, de autoridade. E mais, tu és de Deus. E fica colocando Jesus no céu. Tu és santo. E os milagres? Não tem como duvidar. Os milagres são verdadeiros. Irmãos, Jesus é mestre. Jesus veio de Deus. Os milagres dele são verdadeiros. Mas o que pode estar acontecendo é que a gente ainda talvez esteja faltando nascer de novo. Esse é o problema. A gente pode até estar dentro da igreja, estar no culto, estar cantando, orando, adorando, e ainda não ter nascido de novo, infelizmente. Esse é que é o problema. E Nicodemos, quando escuta Jesus dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele olha para Jesus e diz assim: como pode? E parece história de menino, né? Apesar de ser uma conversa séria, mas parece meio história de menino, parece que ele é meio leso, meio lerdo. E ele diz para Jesus: como é que pode? Como é que vai acontecer isso com uma pessoa já velha? Como é que a pessoa velha vai nascer de novo? Vai voltar a entrar no ventre de sua mãe para nascer? É outro nascimento? É nascer uma segunda vez? E Jesus diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. Então, primeiro, o que não é novo nascimento? Nicodemos disse: como é que pode? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Outra ideia seria, talvez na mente de Nicodemos seria: então quando o homem nascer outra vez, ele vai nascer de Deus, é isso que precisa? Talvez Nicodemos estivesse dizendo: é a reencarnação, é isso? Quando ele nascer como outra pessoa, né? Que você sabe que a doutrina da reencarnação é essa, né? É que é uma alma que vai nascer em outro corpo, vai nascendo em outro corpo e vai pagando, né, o seu karma, vai pagando os seus pecados. Então, para Nicodemos seria: é nascer em uma outra existência e com outra vida. Mas não é nada disso. É apenas nascer. A pessoa que Deus quer que você seja, para você viver a vida que Ele planejou para você viver para a glória dEle. Para a glória dEle. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, para que eu possa viver para Ele. Não é uma mudança natural, também não é.
essa mudança é interior. Jesus está dizendo nascer da água e do Espírito. Ela provém do Espírito Santo brotando na alma do homem. Mas isso é muito bom, irmãos, esse princípio desse diálogo de Jesus com Nicodemos, porque ele tira uma coisa, uma ideia que Nicodemos talvez tivesse em mente, que é, como é que ele vai nascer? Ele vai tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer a segunda vez? Ele vai nascer em uma outra encarnação, em uma outra existência? Como é que vai acontecer isso? Como é que é possível isso? E aí Jesus diz, nada disso. Ele tem que nascer com esse corpo. A mudança tem que acontecer com essa pessoa que está aí. É comigo, é com você, é com a gente aqui que tem que acontecer essa mudança, esse nascer de novo. E isso é tão bom, irmãos. Isso é tão bom. Porque se você olhar na história da humanidade, na história de Deus, do povo de Deus, na história que Deus criou desde a sua criação, você vai ver, por exemplo, que Deus chamou Abraão. Abraão era idólatra, mas Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação e ainda ser o nosso pai na fé. Deus chamou Jacó. Jacó estava sendo desonesto, enganou o irmão, enganou o tio. O Senhor transformou a vida dele e disse, tu agora és príncipe de Deus. Deus pegou Davi, um homem que ele não somente ele errou, ele não apenas errou, ele adulterou. E depois de ter adulterado, ele planejou matar o homem que foi traído, de quem ele tinha seduzido a esposa. Deus pega Davi, e a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Ou seja, Deus pega os improváveis e faz deles alguém que seja útil para o seu reino, para a sua glória. Ou seja, é a prova que nós temos de que Deus faz do homem uma nova criatura. Se Ele enviou o seu Espírito Santo para transformar o homem, para habitar no homem, então Ele transforma o homem em uma nova vida, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E Ele diz, mas que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu já sei que Deus ele usou Abraão, que Deus ele usou Jacó, que Deus ele usou Davi e que Deus ele usa a mim e a você para a glória dele. Mas eu sei também que esse Deus ele trabalha na nossa vida pelo seu Santo Espírito para transformar, para fazer-nos nascer de novo, para fazer de nós uma nova criatura. Nós não estamos aqui agora defendendo um reino terreno, brigando pela conquista da terra prometida. Nós estamos caminho ao reino celestial. E aí só entra nesse reino quem nasce da água e do Espírito, como diz a palavra de Deus. Nicodemos, a princípio, não está entendendo nada. Ele não entende, e o Senhor começa a mostrar para ele que aquilo que ele pensa que é nascer de novo, não é nada de novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? Aí o Senhor diz no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Logo que nascer da água e nascer do Espírito tem a ver com arrependimento, com mudança, com transformação. A água, você vai observar o tempo todo a água como símbolo de limpeza, de purificação, de regeneração. O povo era conduzido por João Batista às águas do Rio Jordão, ele dizendo para eles, clamando, gritando para eles, arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados. Era assim que ele pregava. Então, o batismo era uma demonstração, era uma confirmação de que este povo estava de fato arrependido dos seus pecados. Então, quando Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ele está dizendo o seguinte, que sem o caminho do arrependimento, sem uma consciência de pecado, sem que a gente demonstre na nossa vida que nós estamos longe de Deus, mas nós queremos estar perto dele, queremos voltar para Deus, queremos colocar a nossa vida, as nossas obras diante do altar do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante da cobertura dos céus, queremos viver para a glória de Deus, viver a obra da regeneração que só o Espírito Santo faz.
Essa obra não é feita pelo entendimento do homem. O homem não consegue. Muita gente vai tentar, muita gente vai querer, muita gente vai se arrastar, muita gente vai chegar até as igrejas, mas não vai se firmar, porque a obra é do Espírito Santo. O homem se rende ao Espírito e é regenerado por ele, ou ele não consegue avançar. Ele só vai chegar até a igreja e da igreja para trás. Ele vai chegar até a igreja, mas ele não vai conseguir avançar para o reino, porque para ir para o reino é preciso nascer da água e do Espírito. E é interessante, irmãos, que João vai mostrar nesse diálogo de Jesus com Nicodemos que a ideia de que Nicodemos tinha de que nascer de novo seria a pessoa voltar ao ventre, seria essa possibilidade. E Jesus diz: não, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele vai dizer no versículo 8 que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vai ter que se ver. E não precisa, irmãos. E isso é bom, porque não é preciso que os outros avaliem, não. Você não precisa que ninguém chegue na tua porta. Se chegar, se Deus mandar alguém, seja humilde e atenda. Se Deus mandar para mim, eu tenho que ouvir se é Deus que manda. Mas necessariamente, você não precisa que alguém chegue na sua porta, bata lá e diga: irmão, irmã, tu está errada. Bota a tua consciência no lugar. Irmão, isso que tu falou, isso que tu fez não está certo. Necessariamente, não será preciso que alguém faça isso, não. Porque a Bíblia diz, versículo 8, o vento assopra onde? Ouves a sua, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, ele sopra onde quer. Você já estendeu roupa lá no arame lá, e você já ficou esperando, dizendo assim: vento, sopra aqui no meu quintal, sopra aqui na minha roupa, sopra aqui na minha varanda. Tem hora que a gente até queria um ventinho soprando para a gente, mas o vento ele sopra onde ele quer. Ninguém manda no vento, ninguém direciona o vento. Mas tem uma coisa: você estende a roupa lá no varal, o pano lá. Quando você vê o vento, o pano balançando, você diz que é o quê? O vento está soprando. E não tem dúvida disso. O pano está balançando porque o vento soprou. Você vai sentir o vento chegar, bater em você, você diz: está ventando. Mas se perguntar a você, de onde foi que esse vento saiu para chegar em você? Você nunca vai saber de onde o vento partiu. De onde foi a origem daquele vento? E se perguntar que o vento está passando, está batendo em você, então o vento está fluindo, ele não está parado, ele vem e vai. Ele está indo embora. Se perguntar a você para onde o vento vai, você não sabe para onde ele vai também. Você não vê o vento, você não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai. Mas você não tem dúvida de que é o vento que está soprando. E ele diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ninguém sabe de onde o Espírito veio. Você não sabe quando o Espírito Santo entrou na vida dele. Você não sabe até onde o Espírito Santo vai levá-lo. Mas você sabe que aquela pessoa, ela está vivendo, ela está andando, ela está agindo como alguém que tem o Espírito Santo de Deus nela. E aí não é preciso que ninguém vá na minha casa ou vá na sua casa dizer para você: irmão, irmã, tu errou. Pastor Alessandro, se corrige, homem. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em mim vai me dizer que o que eu estou fazendo, ou o que eu estou falando, ou o que eu estou dizendo, o que eu estou pensando, não agrada ao Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. E aí eu volto para Deus, eu me volto para o Senhor e peço a Ele misericórdia para a minha vida, porque eu preciso da misericórdia dEle para caminhar. Nós somos escolhidos por amor, apenas muito amor que Ele teve. Ninguém foi escolhido para Ele por causa do seu padrão,
por causa da sua família, por causa de valores que a gente tinha, não. Nós fomos escolhidos por causa do amor dele. E é por isso que o amor dele escolhe gente como eu e você, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de falhas, para trabalhar na nossa vida, para fazer da gente nova criatura, nascidos do Espírito. É como se eu acordasse e pensasse: hoje eu não estou com paciência para nada. Hoje eu estou que eu não quero conversa com ninguém. E hoje, se o gato aparecer na minha frente, ele sofre. Se apareceu, aí o gato de longe já percebe que eu estou irritado, que eu estou revoltado da vida. As pessoas dentro de casa mal querem conversar comigo porque percebem que o meu humor não está para festa, não está para beijo, para nada. Mas isso vai durar um bocado de tempo, vai, porque a minha natureza é assim. Mas a Bíblia diz que não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. Aí quando chega a noite eu me lembro que eu tenho que orar a Deus. Se eu não fiz isso durante o dia, porque durante o dia eu estava só esperando o gato passar na minha frente para eu atropelá-lo. Ou alguém me dizer alguma coisa para eu dar uma resposta. Ou eu talvez até já dei alguma resposta durante o dia. Mas quando chega a noite é a hora de parar, entrar no meu secreto, porque todo crente tem que ter o seu secreto, não é? Todo crente tem o seu secreto. Tem coisa que a gente ora aqui, mas tem coisa que a gente não ora aqui na frente dos irmãos. Ora. Eu não sei se tudo que você ora na frente de todo mundo. Eu acho que você tem coisa que você só ora na frente de Deus. Só com Ele. Lá no quarto, sozinho. Aí nessa hora, você quer falar com Ele e o Espírito Santo diz assim: agora é hora de eu falar contigo também. É hora de eu te dizer que o que tu fizesse, o que tu pensasse, o que tu estava fazendo, não estava do meu agrado, não era da minha vontade, não estava sendo de alguém que tem o Espírito Santo. E aí eu vou me derramar diante do Senhor e pedir a Ele misericórdia, perdão para a minha vida. E Ele vai trabalhar e dizer assim: não se importe, não se preocupe. É isso que eu quero, é que você, mesmo que você erre, mesmo que você falhe, mas você volte para esse lugar secreto, volte para a minha presença, porque eu te transformo, é eu que te mudo. E o Senhor vai mudando, vai transformando a nossa vida. Nicodemos estava lá, diante de Jesus. Que diálogo, irmãos. Que conversa, que palavra maravilhosa. O Senhor Jesus vai dizendo assim, Nicodemos diz para Jesus assim: como pode ser isso, Jesus? Como é que pode ser isso? Como é que acontece esse nascimento? Aí Jesus diz assim para ele: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Como é que tu é mestre de Israel, mestre dos judeus, príncipe dos judeus, e tu não sabe disso? E aí Jesus começa a dizer: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus aqui faz menção de quando o povo de Israel havia se rebelado e havia sido rejeitado pelo Senhor na sua idolatria, e o Senhor fez com que surgissem serpentes venenosas no deserto para feri-los, e aqueles que eram picados pelas serpentes, eles morriam. E já havia muita gente envenenada pelos áspides, pelos venenos das serpentes. E nesse momento, Moisés é orientado por Deus para erguer uma serpente de bronze. Ele ergue uma serpente lá no deserto e manda que o povo olhe para aquela serpente. E todo mundo que foi picado pela serpente venenosa, olhando para aquela serpente, é sarado do veneno da serpente que o picou. E o Senhor Jesus está falando que aquela serpente fazia menção ao sacrifício dele lá na cruz, que é o sacrifício que vai nos regenerar. É o sacrifício que vai nos resgatar do domínio do pecado e das trevas. Se a gente perguntar para você, se a gente perguntar qual é a importância do novo nascimento, já que estamos falando de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito. Qual a importância do novo nascimento? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a salvação. O caminho da salvação é o caminho do novo nascimento. Não tem como o homem ter salvação sem não nascer de novo. A salvação começa com o novo nascimento. Qual a importância do novo nascimento? O novo nascimento ele vai nos dar uma nova perspectiva de vida.
A gente foi, acho que foi a semana passada, não, outra semana, não foi? Foi no dia que nós fomos na casa da irmã Ana, que tinha, né, que a panela de pressão dela tinha explodido e arrebentou o teto lá. E nós passamos na casa daquele casal que mora ali na rua, que a irmã Cleide mora. E quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu ouvi do homem, não sei se vocês que estavam com a gente lá prestaram atenção, mas a primeira coisa que ele comentou foi assim: viu agora? Os governos não sei o quê, e a China, não sei o quê. Foi a primeira coisa que ele veio falar. A gente chega na casa de crente, levando uma mensagem, querendo orar ou falar de coisa de Deus, aí o irmão vem: viu agora? Não é nada demais. É uma coisa que está em evidência, noticiário, né, atualizado. Ele está atualizado. Mas ele foi e disse assim: viu agora? As mensagens, os governos aí, não sei o que, a China, e não sei o que, e que agora vai se unir, não sei o que. E eu, tá certo. Mas quando nós nos sentamos para ler a palavra, para falar da palavra de Deus, eu disse assim: eu só sei uma coisa, que desde o dia que eu tive o encontro com Jesus, a minha vida mudou, a perspectiva de vida é outra, irmão, depois do encontro com Jesus. Não tem como ser mais o mesmo. Enquanto não houver essa ideia, enquanto as pessoas não tiverem noção de que a perspectiva de vida com Jesus é outra, elas não têm firmeza, elas não conseguem se firmar nos caminhos do Senhor. E eu disse ali que desde que eu tive um encontro com Jesus, a ideia foi que a minha vida foi transformada, a vida da minha casa foi mudando, a minha família foi mudando. Temos problemas, os governos são maus, o tempo passa, veio problemas de saúde, veio uma coisa, agora por último veio a pandemia, veio a não sei o que mais, e vai vir não sei o que, e vem guerra, e vem não sei o que mais. Venha o que vier, Deus continuará sendo Deus. Nós pregamos aqui a semana passada, e Ele está sentado no trono. Ele continua sendo Deus, Ele continua soberano, Ele continua sendo rei, Ele continua sendo eterno, Ele continua com o governo, o poder continua na mão dEle, irmãos. Quem erra sou eu, quem desobedece sou eu, quem peca sou eu, quem falha sou eu, quem falha é você, quem fica triste, magoado, chateado, com raiva, revoltado sou eu. Ele não, Ele continua sendo Deus. A ira dele nunca é uma ira maldosa. A ira de Deus mata, mas não é ira de maldade. A ira de Deus é ira de justiça. É ira de quê? A ira de Deus é cumpra-se, ou seja, punido. Receba aquilo que é dado pelo merecimento. Então, justiça de Deus. A ira de Deus, cumpre-se a justiça dele sobre a desobediência. Então, quando eu falei isso, que nós temos essas ideias, nós ficamos preocupados com uma coisa e outra. Deus continua sendo Deus. E eu não estou... Aí eu disse até aquilo que eu já preguei outro culto aqui, que eu estou preocupado, eu quero ouvir boas notícias. As más notícias, elas vão chegar de enxerida na minha casa. Vão chegar de enxerida nos meus ouvidos. Eu não estou contando para ouvir coisas ruins no meu ouvido. Eu estou contando para ouvir boas novas. Elas vão vir todos os dias, eu sei. Todos os dias vai ter uma notícia ruim, mas eu não estou contando com elas. O inimigo vai querer criar coisas para me desanimar, mas eu vou estar sempre olhando para o Senhor, para Deus, para a sua palavra, e vendo que Ele tem o melhor para a minha vida. Então, a importância do novo nascimento é que nos leva a gente ter uma nova perspectiva de vida. Sabe por quê, irmãos? Quando não der mais para viver aqui, nós vamos estar com Ele, diz a sua palavra. Nós vamos estar com Deus. Qual a importância desse novo nascimento? É que nós somos absolvidos do pecado. Quando o homem nasce de novo, os pecados dele são absolvidos. O Senhor tira os seus pecados, o Senhor arranca os seus pecados, o Senhor tira deles a culpa. É isso que o Senhor faz. Jesus pagou o preço, cumprindo aquilo que estava contra nós. E nós saímos daquela tarde, o casal dizendo assim: graças a Deus. A irmã chorando e dizendo assim: graças a Deus, eu precisava ouvir essa palavra hoje à tarde. Eu espero que hoje à noite nós possamos estar dizendo: graças a Deus, eu precisava ouvir essa palavra hoje à noite. Eu espero que eu não tenha tido condições, mas que o mínimo possível o Espírito Santo tenha feito você compreender que o que nós estamos precisando não é de milagres, de curas dentro da igreja,
porque o crente com enfermidade, com câncer, com tumor, o crente sem uma perna, sem um braço, o crente sem enxergar, ele entra no céu. Agora, sem novo nascimento, ninguém entra lá. Lá só entra nova criatura. Lá só entra nova criatura. E aí eu me rendo ao testemunho do pastor Russell Shedd, quando ele recebeu a visita do pastor Batista lá no Rio de Janeiro, e ele com câncer na boca, câncer nos ossos, a boca cheia de feridas, mais de 80 anos, mais de 90 anos, eu acredito. E o pastor, conversando com ele, disse assim: pastor Russell, o que é que o senhor tem para dizer para a igreja brasileira, para dizer para o povo de Deus hoje? E ele dizia assim, e ele pegou ele disse a oportunidade que ele teve de falar assim, ali, ele com dificuldade de falar, ele dizia assim: eu tenho que dizer aos irmãos é que continue servindo a Deus, sendo obedientes, continue sendo fiéis a Ele. Deus é fiel. Ele disse: eu estou aqui, o câncer consumiu os ossos, a minha boca, mas a cada dia o tempo vai se passando e eu estou ouvindo o meu Salvador me chamar. E a gente sentia a fé daquele homem, a convicção que ele tinha de que o seu Salvador estava o chamando para o Reino Eterno. Irmãos, que o evangelho que nós vivemos, que o evangelho que você vive, seja o evangelho que a cada dia você ouve o seu Salvador lhe chamar. Que você não se sinta fora desse chamado, que você não se coloque fora disso. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo de buscar coisas de Deus para a nossa vida, o melhor de Deus para a nossa vida. Estamos cada vez mais próximos. Deus é de Deus, eu quero. Se não é de Deus, se não faz parte da vontade de Deus, então estou fora, distante de mim. Se é para Deus, eu quero mais. Mas se não é de Deus, eu fecho os meus olhos, eu fecho os meus ouvidos, eu não quero, isso não é de Deus, não vai abençoar a minha vida, então repreende em nome de Jesus. Eu estava vendo uma ensinação hoje numa igreja batista, acho que é Curitiba, uma igreja enorme, um evento que estava tendo lá era ao vivo, né? Era de os legendários, mais de acho, uns 300 homens no púlpito, é uma igreja muito grande, uns 300 homens no púlpito, só homens no púlpito, acho que era isso. Muitos homens, e eles estavam fazendo um evento lá, aí ele foi passar um vídeo, né, que era os legendários, eles sobem a montanha e fazem acampamento, um monte de coisa que tinha lá, e de repente tinha um moço com uma cadeira dessa, no púlpito, eu não entendi nada, só vi Raquel rindo, aí eu fui perguntar a Raquel o que foi, já que eu só vi a imagem, mas eu não ouvi nada, Raquel estava ligada ouvindo, o cara botou a cadeira no púlpito, não sei se era pastor, e estava a igreja cheia daqueles homens, e ele dizendo assim, isso aqui, ó, aí eu disse, o que foi, Raquel, que ele disse? Aí ele disse o quê? Foi o que ele falou, Raquel? Que o pecado... Ele disse assim, não negocie com o pecado, não ama o pecado, não aceite, não abrace o pecado. Aí ele disse assim, sabe o que é que você vai com o pecado? A cadeira, buf. Aí foi isso que eu não entendi, só vi a Raquel rindo. Eu queria entender. Ele disse, chuta o pecado, manda o pecado para longe. Irmãos, coisas que não são de Deus, coisas que não vão abençoar a tua vida, teu ministério, tua comunhão com a igreja, tua comunhão com os irmãos, tua comunhão com o reino, jogue fora, se afaste disso. A maior dificuldade que a gente tem, eu estava ouvindo outro dia um pastor falando, dizendo o seguinte, ele disse, você nunca encontra um testemunho de Jeová falando de testemunho de Jeová. Ele disse, você nunca vai encontrar. Ele disse, você nunca vai encontrar um espírita falando de espírita. O mormon falando de mormon. Ele disse, mas você só encontra crente falando de crente. Inclusive o pastor Alessandro já falou nessa noite. Ele disse, a gente é o povo que mais ataca uns aos outros, é os crentes. Irmãos, infelizmente, a maior dificuldade que a gente tem é de unir os crentes. A gente só consegue juntar crente na hora de comer. Você já percebeu, né? Na hora de comer, é uma facilidade tão grande de juntar crente que a gente tem. Crente não tem dieta para crente, não. Tem um cabra que diz que os crentes é tudo gordinho. Que ele diz que crente gosta de comer. Mas assim, independente dessa história, a dificuldade que a gente tem de unir crente, de juntar crentes é muito grande, irmãos. A gente aqui está, por exemplo, para você ter uma ideia, quando o pastor Pedro estava aqui, e eu dirigia a congregação pentecostal,
A gente unido, eu, pastor Pedro e pastor Ismael da Segunda Igreja Batista. Eu preguei 2 vezes nesse período, eu lá na Congregação Pentecostal, preguei 2 vezes na Segunda Igreja Batista, que é difícil. Pentecostal pregar numa primeira batista ou segunda batista é difícil. Preguei 2 vezes lá. Eu acho que já foi a minha carona com o pastor Pedro. Eu acho que ele disse, se ele anda com o pastor Pedro, então ele pode pregar. Aí me levaram para pregar na Segunda Igreja Batista. Preguei 2 vezes lá na Igreja Batista. Inclusive numa festa dos jovens lá na Segunda Igreja Batista. Depois disso, já fazem 20, 30, 22, 24, 26. Olha, faz mais de 20 anos. O pastor Ismael foi embora, passou pela pandemia, sofreu problemas, quase perde a vida. Deus já deu livramento a ele. Veio outro pastor para ir, já foi embora o pastor. O povo da Segunda Igreja Batista me conhece, os jovens da Segunda Igreja Batista me conhecem, irmãs da Segunda Igreja Batista me conhecem. Ninguém me convida à Segunda Igreja Batista. Aí quando é agora, eu estou convidado para pregar na Segunda Igreja Batista. Aí quando me convidaram, eu disse, eu vou. Aí disseram, e é no domingo. Aí eu disse, mas não é para não ir mesmo, né? Aí eu disse, eu vou. Já tem um pastor para chamar para aqui. Vou ficar tranquilo. Para eu ir sossegado e um pastor pregar. Aí quando pensei nisso, no outro dia de manhã escutei a mensagem, o pastor passou por cirurgia. Eu disse, mas não é para não ir pregar mesmo na Segunda Igreja Batista. E até agora está tudo certo, vou pregar no domingo na Segunda Igreja Batista. A Segunda Igreja Batista está precisando de ajuda. Tem um pastor, mas está numa disciplina, deve estar voltando nesses dias aí. Orem pela Segunda Igreja Batista, a igreja decidiu ficar com ele, mas nesse período estão chamando pastores de co-irmãs para ir pregar lá. E eu estou para ir pregar em um desses cultos lá, em nome de Jesus. Então, orem pela Segunda Igreja Batista. Mas assim, irmãos, é uma dificuldade de unir igreja. Só quando estão assim, abrindo a boca e fechando aqui. Aí eu digo, eu vou, porque eu não vou usar a arma que o inimigo quer que a gente use, que é, eu não vou, eu não faço, porque só não me ajuda, eu também não ajudo, não olha para mim, só olha quando está precisando. Eu vou assim mesmo, Senhor. Eu quero fazer a tua obra todo o tempo, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Eu não vou perder a bênção por nada. E eu quero ser bênção. Onde o Senhor me levar, onde o Senhor me chegar comigo, eu vou chegar para ser bênção do Senhor. Olhe para a sua vida e analise se você realmente nasceu de novo e se você é bênção de Deus na vida do seu irmão, na vida do seu ministério, na vida da sua igreja, na vida do seu pastor, se você está sendo bênção no reino. O Senhor nos chamou para ser bênção em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que o Isói já está querendo chorar, o nariz também. Oremos. Dia 16 tem o encontro das mulheres aqui. É sábado, é no sábado, né? E o culto lá no Bom Dia é quando? Dia 28, né? As festas de oração lá e Ministério Feminino, é isso? Então orem pelo encontro dia 16, orem pela festividade lá do Ministério Feminino e ciclo de oração, dia 28. Dia 16 aqui o encontro de mulheres. Orem pelos trabalhos da semana, a escola bíblica na quinta-feira, o ciclo de oração na terça-feira, o evangelismo no domingo à tarde, em nome de Jesus. Ore a Deus, né? A gente quer fazer, está na luta aí contra a gripe, coluna, mas vamos vencer em nome de Jesus. O Senhor que nos chamou é mais poderoso do que todas as enfermidades. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, louvado é o Teu nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por Tua preciosa palavra. Te agradecemos, ó Deus, por Teu amor, por Tua bondade conosco. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos a certeza do novo nascimento. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque a Tua igreja esteve aqui hoje à noite. E mesmo diante, Senhor, de todas as nossas fraquezas, diante dos problemas, das enfermidades que enfrentamos,
mas nós chegamos aqui, o teu nome foi glorificado. Que bom, Senhor, estar aqui nessa noite. Senhor, mas nós estamos diante de uma palavra, Senhor, seríssima, de grande, ó Deus, responsabilidade para a tua igreja, que é o nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não tem, Senhor, como não nascer se não for pelo Espírito Santo, mas também não tem como nascer se não houver arrependimento, se não houver contrição, se não houver seriedade, Senhor, se não houver, Senhor, sentimento de culpa, responsabilidade pelos erros, Senhor, cometidos, e buscar do Senhor perdão e graça. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus, para que a gente possa estar resistindo ao diabo, não tendo nenhuma amizade, nenhuma aproximação, não usando nem para sentar de lado, apenas, Senhor, lançando longe, afastando tudo que é do diabo, assim como diz a tua palavra, Senhor, em Lucas capítulo 10 e no versículo 19, quando o Senhor disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, para pisar víboras venenosas e todo o poder do diabo. O Senhor deu poder para que a gente possa repreender o mal e não nos associar com ele. Nos ajuda a tua igreja, Senhor, a permanecer firme, ó Deus, a permanecer testificando, Senhor, desse novo nascimento, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, mais uma vez por aqueles que estão recuperando de cirurgia, como o pastor Pedro, a irmã Teresa e tantos outros mais. Peço, Senhor, pela saúde de todo o teu povo, de toda a tua igreja, a minha, da minha família. Te peço, ó Deus, pela vida dos meus pais, Salatiel ali, e minha irmã e seu esposo, nessa viagem, e toda a família ali que vão recebê-los, que o Senhor esteja abençoando nesses dias. Senhor, dá uma semana de vitória à tua igreja, Senhor, e que a gente possa estar refletindo naquilo que a gente acaba de ler, estudar na tua palavra. Sim, para que mudanças sérias aconteçam na nossa vida. Sim, Pai, nós oramos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Sem tomar mais tempo, irmãos, apenas isso. Leia em casa. E domingo eu vou perguntar quem leu. Leia em casa Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 e a partir do versículo 4. Se quiser ler o capítulo todo, pode ler. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.